1 João, capítulo 1, verso 9, a necessidade urgente de todo cristão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos todos juntos ler então. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pai, nós rogamos, reconhecemos a necessidade da ação do Teu Espírito Santo enquanto trabalhamos com esse texto. Rogamos ao Pai que Ele nos traga à mente o conhecimento necessário, ilumine o nosso entendimento para compreendermos a verdade contida nesse texto. Nós reconhecemos a necessidade que temos dele e oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu quero, antes de adentrar exatamente nessa grande porção desse texto, nas porções mais importantes a respeito da nossa vida cristã, introduzir dizendo o seguinte: todos nós, sem exceção, passamos por tempos difíceis. Todos nós, sem exceção, passamos por tempos trabalhosos. A nossa vida como filhos de Deus nesse mundo é assim, a ponto de no capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo dizer que estou bem certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que está sendo preparada para nós no céu. Mas elas existem, elas são uma realidade. Nós somos afligidos por as mais diversas questões, que vão desde a enfermidade a questões de perseguição desse mundo. Muitos de nós sofrem por serem crentes, por serem fiéis a Cristo, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida. Todos nós sofremos de alguma forma pela nossa condição de filhos de Deus. E outras vezes nós sofremos pelos nossos próprios erros. Aquilo que plantamos nós colhemos. E é uma realidade também que escolhas erradas nos fazem sofrer consequências nesta vida, e consequências que não são agradáveis. Mas olhe, nós podemos tomar decisões diante do sofrimento, decisões diante das lutas. Nós podemos simplesmente nos rebelar e nos comportar como crianças birrentas, não aceitarmos aquilo que está acontecendo, chutarmos tudo para o ar e não aprendermos nada. Podemos. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Ou nós podemos usar e entender que Deus usa também os tempos de dificuldade para nos moldar, para nos ajudar. Eu sou o resultado dos acontecimentos da minha vida em grande parte. Você também. Eles moldaram o meu caráter e moldaram o seu também. Agora, é muito melhor quando nós nos tornamos parceiros de Deus, quando nós nos tornamos sócios de Deus nessa grande empreitada de sermos transformados à imagem de Cristo, porque esse é o objetivo dele, transformar-nos à imagem do Senhor Jesus. Então, quando nós nos ombreamos, nós nos colocamos lado a lado com Deus, para que Deus use essas circunstâncias para o nosso bem, o resultado é maravilhoso. Podemos crescer muitíssimo na vida espiritual quando nós nos tornamos parceiros de Deus nisso, e nos tornarmos iguais a Cristo e semelhantes a Ele em nosso caráter e nosso comportamento. Uma das questões que mais nos ajuda nisso, e que é realmente uma questão urgente na vida de todo cristão, é nós entendermos a importância da confissão constante de pecados na nossa vida. Porque tempos difíceis também advêm do fato que nós temos pecado em nosso viver. Sim, muito, irmão, e nós devemos reconhecer isso e buscarmos em Deus a solução. Porque os nossos pecados acarretam em problemas que por vezes tornam partes da vida extremamente dolorosas. São consequências dos nossos pecados. São consequências dos nossos erros. São consequências de não buscarmos a vontade de Deus e fazermos a nossa vontade. O pecado, ele traz consequências, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e ele está dizendo isso para crentes, para salvos, no capítulo 6 de Romanos. O salário do pecado quer dizer a ração diária, aquilo que o pecado ele alimenta de morte. Então, toda vez que você resolve obedecer o pecado, você está se alimentando com a ração dele, morte. E isso vai ter consequência na sua vida.
Então, a confissão de pecados é um instrumento de Deus na nossa vida para nos moldar e para que nós realmente solucionemos problemas causados por nós mesmos e as suas próprias consequências. Então, a necessidade urgente de todo cristão é viver 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 32. Eu quero olhar dentro desse Salmo, observar algumas questões ali que são um exemplo da vida de Davi, para mostrar que a confissão de pecados é algo extremamente importante e essencial na vida do cristão, no prosseguimento e no desenvolvimento da vida do cristão. Observe os versos 1 e 2 do Salmo 32, quando Davi diz que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Notem, bem-aventurado, feliz, aquele cujo pecado é perdoado. Então, o perdão de pecados, a confissão de pecados traz felicidade, traz alegria. Ele diz no verso 2 que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, ou seja, não há pecado encoberto. Ele está dizendo que é bem-aventurado, que é feliz o homem a quem Deus não imputa culpa. É importante isso. Ao invés da dor da culpa, a alegria daquilo que nós chamamos de perdão. Eu quero, por 2 momentos, falar dentro desse salmo aquilo que aconteceu de ruim para Davi. Depois eu quero usar um exemplo disso. Depois eu quero falar daquilo que aconteceu de bom para Davi e usar um exemplo disso. Nós vamos começar por aquilo que produziu sofrimento em Davi. Por aquilo que trouxe tempos difíceis para a vida dele. Porque, olha, realmente, a grande parte dos nossos problemas é causada por pecado. As outras 2 razões principais são doenças físicas e a atividade demoníaca. Mas a grande parte dos nossos problemas tem como fundo, como causa, o pecado. Então nós precisamos olhar dentro desse contexto e saber que o pecado é algo que produz profundo sofrimento, não só físico, mas também psicológico. Chamamos isso de sofrimento psicossomático, ou seja, as questões podem começar dentro, não ter um fundo físico inicialmente, mas aquilo que começa na alma atinge o corpo, de forma que todo ser humano fica assim, enfermo. Aquilo que aconteceu com Davi aqui, e que é relatado, as consequências nos versos 3 e 4, foi o adultério com Batseba e o homicídio cometido contra Urias. E este adultério e esse homicídio trouxe consequências, não somente sobre a família, sobre o reino, sobre a nação inteira, de certa forma, mas trouxe também consequências sobre a pessoa de Davi. Quando Davi foi confrontado por Natã e disciplinado por Deus, ele relata a experiência dele aqui dos tempos difíceis que ele viveu. Então, o relato do Salmo 32, ele é importante para nós como um aviso, mas também como uma chamada de esperança. Porque ele nos avisa das consequências do pecado, mas ao mesmo tempo nos chama a esperança de que Deus já surtiu a solução. Ele nos avisa daquilo que pode ser um perigo tão grande para a nossa vida, mas ao mesmo tempo nos diz, olha, Deus está pronto a agir e pronto a nos restabelecer. Isso é maravilhoso. Os versos 3 e 4 diz: quando eu guardei silêncio, ou seja, quando eu mantive o pecado encoberto na minha vida, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi aqui relata a circunstância, como é a condição de alguém que guarda o pecado no seu coração. E é muito interessante quando ele fala no verso 3, ele diz, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. E num salmo que reflete isso também, o Salmo 38, verso 13, ele diz, dentro disso, que não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Nós sabemos que é a idade e algumas doenças como a osteoporose que trazem problemas ósseos e problemas dessa ordem que Davi tem dito. Ossos gastos e enfraquecidos, eles parecem que estão prestes a quebrar-se, a se desfazer. A osteoporose mesmo, que é causada pela descalcificação dos ossos, ela traz esse enfraquecimento. E sabe qual é o problema dessas questões sobre nós? É que todo o nosso corpo ele está estruturado sobre os ossos.
Todos os nossos músculos, os nossos tendões, eles estão firmados sobre os ossos. Então, o corpo é estruturado sobre os ossos. E se os ossos estão doentes, quer dizer o quê? Que todo o corpo sente. O que Davi está refletindo e dizendo para nós é que ele se sente como se todos os seus ossos estivessem fraturados. A estrutura do seu corpo está se desfazendo. E no verso 13 ele continua dizendo o que ele sente por isso. Constantes gemidos todos os dias, ou todo o dia. Ele simplesmente sente dor todo dia e o dia inteiro. Davi está dizendo, olha, parece que tudo dói. No verso 38 ele vai usar duas expressões, ele diz no verso 5, tornaram-se infectadas e purulentas as minhas chagas. Ele diz, olha, é como se todo o meu corpo estivesse infectado. E no mesmo Salmo 38, verso 10, ele diz que o meu coração dá voltas. Sabe o que ele está, na realidade, descrevendo? Ele está descrevendo o sofrimento físico causado, que tem como causa o pecado. Ele disse que o fato de ter escondido o pecado no seu coração e não tê-lo confessado, levou Deus a discipliná-lo de forma física. Sabe onde nós encontramos isso na Bíblia, no Novo Testamento? Exatamente no texto que nós lemos quando celebramos a ceia do Senhor. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo, faça um constante autoexame. E por essa falta de autoexame e de confissão de pecados, 1 Coríntios 11 diz, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Sabe o que ele está dizendo ali? Paulo está falando sobre 3 graus da disciplina de Deus, que Davi sentiu, pelo menos 2 deles. Davi sentiu o grau da fraqueza espiritual. Olha, a primeira questão, amado irmão, que ocorre quando nós guardamos pecado no nosso coração é esfriamento espiritual. Olha, aquela falta de vontade de vir à igreja, a falta de vontade de orar, de buscar a palavra de Deus, de ter comunhão com Deus, não é simplesmente alguma coisa que chega e logo passa, não. É uma doença chamada pecado que se aloja no coração e que traz enfraquecimento diário e inconstante. Fraqueza espiritual precisa ser cuidada, porque fraqueza espiritual é consequência de disciplina. Você perde a alegria da salvação, você perde a alegria de estar na casa de Deus, de louvar a Deus, de estar em comunhão com seus irmãos. Isso é algo muito sério. Fraqueza espiritual é algo muito sério, e por isso, diante da fraqueza espiritual, nós precisamos sondar o nosso coração a respeito disso. Quando isso não surte efeito, então 1 Coríntios 11 diz que Deus traz também a fraqueza física. Foi o que aconteceu com Davi. Davi sentiu a fraqueza física, ou seja, ele sentiu no seu próprio corpo as consequências do seu pecado como forma de disciplina de Deus. Deus trouxe a enfermidade a Davi, ao corpo dele, para que a enfermidade, então, o despertasse para a condição dele. Ou seja, Deus usa de fraqueza espiritual como forma de disciplina, de doença física como forma de disciplina, e até mesmo, 1 Coríntios 11 diz, da morte como forma de disciplina. Não estou dizendo aqui que qualquer crente que venha morrer é por disciplina, não é isso que eu estou dizendo. Nós estou dizendo que Deus pode usar isso, pode usar das questões físicas. E é interessante no capítulo 38, verso 10, quando ele diz que o meu coração dá voltas. Sabe, esse coração dá voltas ele está dizendo literalmente, o meu coração bate rapidamente. Começa... Você já teve, diante de uma circunstância que te provocou grande medo? Não é? Um quase atropelamento, ser assaltado, alguma coisa assim que descarrega aquela adrenalina que é necessária, não é, para que você fuja do perigo. Descarrega o corpo, descarrega a adrenalina no seu corpo, os hormônios que fazem que você sinta-se pronto a disparar e fugir. Isso é uma reação natural diante do perigo, não é? Agora, você já sentiu isso tranquilamente sentado em casa? Estou lá, tranquilo, sentado, e o coração começa a bater rapidamente, como se eu estivesse diante de um grande perigo, diante de um grande medo. Quando Davi diz, o meu coração dá voltas, é isso que ele está dizendo. Atingiu de tal forma
Davi, que mesmo que ele estivesse sentado na varanda, calmamente, o coração estava. E olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu já acompanhei diversos casos disso. Grande parte das pessoas realmente acha que vai morrer do coração. Eu já acompanhei casos de levar a pessoa no médico, num cardiologista. O cardiologista fazia os exames todos ali, olhar para a gente e dizer assim, não tem nada, está tudo bem. Ou seja, medicalmente não há nada, mas nós sabemos que espiritualmente há, e nos atinge. Não foi só apenas questões físicas, mas quando você olha no capítulo 32, verso 4, Davi diz assim, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, ele está dizendo que Davi estava sentindo a mão de Deus o comprimindo, o apertando, o esmagando. E quando ele diz assim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ele está mostrando e realmente pintando um quadro muito interessante. Esse humor seco, essa sequidão, essa falta de alegria completa, o que Davi está descrevendo aqui é alguém que anda de luto, cabisbaixo, triste, sem ânimo. Davi está descrevendo uma pessoa andando em luto. Ele está dizendo, olha, o pecado causou algo na minha vida, que eu sou alguém que anda como se estivesse em luto por um ente querido. As pessoas se alegram perto de mim, elas procuram me alegrar, elas procuram me incentivar, mas eu estou sempre quebrantado, sempre de luto, sempre realmente uma sequidão tão grande, que parece que não tem alegria. Então, tudo isso que Davi nos diz até aqui nos chama a atenção para duas coisas. Pecado não confessado traz sim sofrimento físico. Nós devemos ter atenção a isso, isso é bíblico. Pecado não confessado também traz sofrimento na alma. Corpo e alma podem estar enfermos por questões não tratadas espiritualmente. Isso é muito sério. Nós devemos ter a noção bíblica disso, de que esconder pecados produz sofrimento de alma e de corpo. Eu quero mostrar para os irmãos agora as consequências dessas atitudes e a loucura de se manter nessa condição. Eu quero usar alguém próximo de Davi, que é Saul, e aquilo que está escrito em 1 Samuel 15, quando Saul, então, ele desobedece à ordem de Samuel, ao invés de destruir tudo que havia nos amalequitas, ele guarda uma porção para si, e aquilo que ele faz ali diante de Samuel é muito interessante. No capítulo 15, verso 24, está escrito, então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Nós temos aqui um homem procurando, de certa forma, solucionar o problema do seu pecado, confessando o pecado para, de certa forma, solucioná-lo. E ele estava certo em algumas coisas. Ele diz, pequei, porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras. A razão sempre é essa. A razão da disciplina de Deus sobre nós é essa, nós temos transgredido a ordem do Senhor, transgredido as suas palavras. Isso é certo. O problema de Saul foi sobre quem ele colocou a responsabilidade. No verso 24 ele diz, eu temi ao povo. Em outras palavras, ele estava dizendo, Samuel, a culpa realmente não é minha, a culpa é do povo, eles fizeram que eu tivesse medo dele. E ele dá uma segunda desculpa no verso 15, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Sabe, no caso de Saul, o problema sempre era quem? O povo, os outros. Nós nunca resolvemos a questão do pecado na nossa vida colocando a culpa nos outros. O seu sofrimento é responsabilidade sua. O meu sofrimento é responsabilidade minha. Não é culpa da igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acompanho isso, já fazem alguns anos. A quantidade de pastores fora do ministério por enfermidade. Ela é bem maior do que você imagina. Não enfermidades como um câncer ou algo assim, ou um acidente, não. Enfermidades da alma. Se você soubesse a quantidade de pastores enfermos emocionalmente fora do ministério, você se assustaria. E você se assustaria ainda mais se descobrisse
a verdadeira avalanche, a epidemia de suicídio que ocorre entre os pastores no Brasil. Sim. Isso me incomodou muito durante muito tempo. Eu passei a pesquisar a questão, a estudar a questão para descobrir exatamente o que acontecia. E a conclusão que eu cheguei foi que esses pastores que haviam cometido suicídio ou estavam severamente doentes emocionalmente, eles eram exatamente isso, doentes. Se criou um termo nos Estados Unidos, burnout, a questão de você sofrer as consequências emocionais disso, secar-se emocionalmente, acabar com as suas emoções ao ponto de você tirar a sua própria vida. Sim, pastores, vivendo essas consequências. E sabe, olhando para isso eu posso dizer, não é culpa da igreja. O ministério é o ministério, e ele é desde que foi criada a igreja, há 2000 anos, quase ele é assim. Quando eu posso conversar com alguns dos colegas, eu digo, olha, irmão, a responsabilidade é nossa. Em algum momento nós deixamos de usar os instrumentos que Deus nos deu para nos amparar, para cuidar da gente, para nos fortalecer. Nós tentamos fazer tudo sozinho e a consequência é essa. A consequência é que nós tentamos fazer tudo da nossa forma e sofremos isso. Então a culpa não é da igreja, e normalmente quando isso acontece com os pastores, há um remorso muito grande contra a igreja, contra irmãos. Olha, mas fulano fez isso para mim, ciclano. Normalmente quando eu posso ajudar eu digo, olha, não foram eles. A igreja não é culpada disso. Somos nós, cada um precisa assumir as suas responsabilidades para que isso seja solucionado, para que isso realmente chegue a uma solução. Os pastores assumirem, os crentes assumirem as responsabilidades pelos seus pecados e as suas falhas. Eu quero terminar essa parte lendo Salmo 66:8, que diz que se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. É isto. Resumindo, é isto. Quando eu atendo à iniquidade no meu coração, eu perco a comunhão com o meu Deus, e isso traz consequências sobre a minha vida. Essas citadas no Salmo 32. Mas mesmo o Salmo 32, ele vai, e agora numa segunda parte, já dizendo aos irmãos, mostrar que há esperança. Nem todos precisam permanecer dessa forma e precisam permanecer debaixo das consequências do pecado. Comigo, no Salmo 32, o verso 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui está dizendo das bênçãos do perdão, das bênçãos da confissão. Notem que, depois de um tempo tão difícil, de sofrimento físico e emocional, Davi encontra na confissão de pecados o remédio que ele precisava. Depois de um tempo tão difícil, sofrendo emocionalmente e sofrendo as questões físicas dos seus atos, Davi desperta para o fato, olha, Deus já deu a solução. E Deus já deu. 1 João 9, que nós lemos, ela fala praticamente isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas olha, deixa eu dizer a você, 6 coisas principais que significam confissão. Você pratica a confissão constante de pecados? Então você precisa saber o que é. Você precisa ter uma base bíblica do que é confessar pecados e praticar isso constantemente. É realmente a necessidade urgente de todo cristão. A primeira delas, confissão é o reconhecimento e admissão que se cometeu o pecado. Específico. Confissão é dizermos ao nosso Deus, Pai, eu pequei nessa questão. Eu estou errado nisso. É chegar-se diante de Deus e dizer, Senhor, isto é minha responsabilidade. Em segundo lugar, confissão é o contrário do que fizeram Adão e Eva no Éden. Você lembra o que aconteceu no Éden? Deus chega a Adão, como que é a questão? Você lembra quem que Adão responsabilizou? Eva. Deus foi a Eva. Eva, a questão é essa. Quem Eva responsabilizou? Serpente. Quem a serpente responsabilizou? Sobrou mais ninguém. Mas sabe, se houvesse alguém, a questão seria contínua. Confessar é exatamente o contrário do que fizeram Adão e Eva. Não é buscar nos outros a culpa, mas em mim mesmo. Então o terceiro ponto diz que o pecador vê a si próprio como Deus o vê. Eu olho para mim e digo, olha, Senhor, eu quero ver-me
como o Senhor está vendo e não como eu estou me julgando, e como isso faz diferença. Em quarto lugar, o pecador concorda com Deus sobre o pecado. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis. Às vezes para nós, foi apenas uma defesa, foi apenas uma reação, foi isso, aquilo ou aquele outro, mas nós temos que chamar a questão pelo nome que Deus chama. Deus chama toda desobediência de pecado, e quando nós concordamos com Deus, nós chamamos aquilo que fizemos de pecado. Então, em quinto lugar, o pecador declara-se culpado das acusações feitas pela sua própria consciência. Senhor, eu reconheço que eu sou culpado, e eu mereço isso que está acontecendo. Então, em suma, é a proclamação que Deus está certo e que eu estou errado. Quer um versículo para fortalecer isso? Davi, falando no Salmo 51, verso 4, diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que me sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Então, qual é a consequência quando Davi reconhece isso no Salmo 32? É aquilo que nós lemos nos 2 primeiros versos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. É feliz, é digno de ser congratulado, digno de ser cumprimentado. E olhe bem a diferença de Davi antes da confissão e de Davi depois da confissão. Antes da confissão, o sofrimento de alma e coração, de físico e psicológico. Mas no verso 7 do capítulo 32 diz: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e livramentos. Eu disse aos irmãos, antes da confissão, como alguém que andava de luto, depois da confissão, como alguém que anda cantando. Você já teve alguém em casa que vive cantando? Você já conheceu alguém que amanhece cantando? Eu conheci diversas pessoas já. Pessoas que passam o dia cantando. Algumas delas, quando as conheci, e não sabia das suas vidas, nem das suas dificuldades, me levaram à curiosidade. Olha, por que fulano vive cantando? Uma das pessoas que conheci havia perdido um filho. Uma experiência trágica. Vivia cantando. E quando eu descobri isso, e quando eu comecei a observar por que vivia cantando, é porque não se deixou abater pelo sofrimento, mas em gratidão a Deus por todo o tempo que viveu junto do filho, ela cantava, louvando a Deus por aquilo que havia permitido, pela permissão de Deus acontecer. Eu perguntei o quê? Que ele nascesse meu filho, na minha família, e convivesse tantos anos conosco. Ao invés de olhar para o lado ruim, olhar para o lado bom, não é? E louvava a Deus constantemente por isso. Conheci outros irmãos que cantavam em meio a terríveis enfermidades. Louvavam a Deus. Eu já vi gente cantando em hospital. Muito interessante. Gente louvando a Deus e cantando em hospitais. Se alegrando porque Deus estava no controle absoluto de tudo. Davi cantou de alegria diante do alívio e do perdão. Davi cantou louvando a Deus. E eu quero trazer para você alguns versículos que mostram os benefícios de uma vida sem pecado encoberto, de uma vida de confissão de pecados. A Bíblia diz que há benefícios, acredite isso. A Bíblia diz que nós somos abençoados física e emocionalmente quando nós fazemos isso. Olhe só, Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não é isso que você quer? Anos de vida e paz? A Bíblia está dizendo aqui, não te esqueças da minha lei, guarde os meus mandamentos, te acrescentarão anos de vida e paz. Capítulo 3, versos 7 e 8 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Te aparta daquilo que é errado. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Não se fala tanto hoje em transplante de medula? Para recuperar tantas doenças que existem, a Bíblia está dizendo, olha, aparta-te do mal, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Capítulo 3, versos 13 e 16 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, vida longa de dias está na sua mão.
No capítulo 4, verso 10, o Provérbios diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. E no mesmo capítulo 4, versos 20 e 22 dizem: filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o corpo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se nós atentarmos para as palavras do Senhor, elas nos serão vida e saúde para todo o corpo. Agora deixa eu completar essa questão com uma questão que a própria ciência diz. É dito e justificado que o estresse prejudica a saúde e a vida das pessoas. Ansiedade, preocupações, a correria da vida e tudo mais. O que a Bíblia está ensinando aqui é que paz mental e na alma leva a vida longa e saúde. É isso que ela está dizendo. Quando nós temos paz no nosso coração e as nossas emoções estão dentro do lugar onde deviam estar, nós temos uma vida longa e com saúde física. Interessante isso. Eu não vou dizer que você não deve ir ao médico, jamais falaria isso. Mas deixa eu lhe dizer alguma coisa. Talvez nós iríamos muito menos ao médico e precisaríamos muito menos de tratamentos e de todas as drogas que usamos, se simplesmente mantivéssemos a nossa vida espiritual em dia. Se simplesmente tivéssemos uma vida de maior comunhão com o nosso Deus. Creio eu que muitos dos problemas mentais que temos, psicológicos e emocionais, seriam resolvidos facilmente se a nossa vida de comunhão com Deus fosse levada mais a sério. Muitas dificuldades emocionais estariam curadas. Muitas outras que são mentais, que são consequências do pecado, se desfariam se nós praticássemos a confissão constante. Eu quero terminar com um exemplo. Lucas 15 nos traz o exemplo do filho pródigo. De alguém que andou longe do pai. De alguém que propositalmente foi para longe do pai. Interessante o plano dele, não é? Assim que pegou ali a parte dos seus bens, ele, some. Vai lá para a terra longínqua. Você conhece o que acontece lá? Os problemas todos que lá se acontecem. No verso 18 diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu quero pegar essa parte onde o filho pródigo reconhece a necessidade de confissão. Ele reconhece a necessidade de voltar ao pai e de confessar para o pai os seus pecados, as suas falhas. Mas para que isso aconteça, ele reconheceu algumas verdades. Eu quero que essas verdades lhe sirvam de incentivo para que você ande mais perto de Deus. Para que, se há necessidade de confissão de pecados, isso te sirva como um incentivo, como uma esperança de que é muito melhor andar perto de Deus e junto com Deus do que andar junto do pecado. Primeira questão, quando ele diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Sabe a primeira coisa que ele reconhece? O meu pai é bom. Como o meu pai é bom. Sabe, quando você reconhece, infelizmente isso ocorre, eu já vi esse filme passar tantas e tantas vezes. Infelizmente eu vi muitos crentes já reconhecerem como a igreja é boa quando passam um bom tempo fora dela. É lá no mundo que os crentes dizem assim: eu era feliz e não sabia. Foi o que aconteceu com ele. Muitos crentes precisam olhar para trás e reconhecer como Deus é bom. E que a decisão de abandonar Deus e a igreja é uma decisão pessoal e errada, que traz consequências. O que esse menino fez foi reconhecer: o meu pai é muito bom, eu é que estou errado. Olha o que ele reconhece depois: eu aqui pereço de fome. Ele está dizendo: longe do meu pai eu só tenho miséria. Longe do meu pai só miséria, nada de bom. Mas ele reconhece que há uma forma de mudar isso. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ou seja, há um caminho a seguir. Tem o que ser feito, há um caminho para solucionar isso.
E ele responde então às suas responsabilidades ao dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante de ti. Ele está dizendo: olha, toda a responsabilidade é minha. E olha o que ele diz agora: já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele diz assim: olha, eu mereço todo o castigo. Todo o castigo que o Senhor me der é merecido. Mesmo que o Senhor não me considere mais seu filho, isso é merecido. E ele diz no final algo extraordinário. No começo ele disse assim: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Pai, dá-me, eu quero o que é meu. E essa visão, não é? De ter o que é meu, o que eu mereço, eu quero, eu preciso, é meu, eu estou merecendo isso. O Pai não está me dando aquilo que eu mereço. É essa visão que nos leva para o buraco. Mas olha o que ele diz agora. Ao invés de dizer, Pai, dá-me, ele diz, Pai, faz-me como um dos teus. Sabe quando a igreja fica boa? Sabe quando nós temos prazer na igreja? É quando nós dizemos isso. Quando eu chego à igreja dizendo, Pai, faz-me, que nesse lugar tu me faça como um dos teus. Quando nós temos essa disposição de permitir que Deus nos molde e nos transforme a imagem que Ele quer. E é incrível a reação do pai no verso 20, quando diz, e quando ele ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele nem tinha visto o pai ainda, mas o pai já sabia onde ele estava. O pai diz, traze depressa a melhor roupa e vestido, ponde um anel no dedo e aparcas nos pés. E o verso 24 é maravilhoso quando diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você pode pensar assim, confissão de pecados traz tristeza ao coração de Deus. Não. Confissão de pecados por parte de seus filhos alegra o coração de Deus, porque é mais um filho que volta para casa. Deus está pronto a nos abençoar, está pronto a nos receber como pecadores arrependidos. E eu quero terminar lendo Provérbios 28, 13. Se você não sabe de cor, era bom que você decorasse hoje. Diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você consegue ver uma luz nesse texto? Você consegue ver uma esperança nesse texto? Mas um aviso também. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais. Aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Qual a necessidade mais urgente do crente? A prática constante da confissão. Está vivendo tempos difíceis, tempos de dificuldades? Pratique a confissão. Sim. Pai, o que tu queres? Queres me fazer como? De que forma tu queres agir na minha vida? Se você se colocar diante de Deus, disposto a permitir que Deus faça o que Ele quer, você verá que o resultado do seu sofrimento hoje redunda em glória amanhã, em tempos abençoados amanhã. Então, irmãos, o que eu termino dizendo é, nos coloquemos diante do nosso Deus, com sinceridade de coração, confessando as nossas falhas e dizendo a Ele, Pai, faz-me, trabalha na minha vida. Faz como o Senhor quer. Parece doloroso no início, não é? Mas é maravilhoso quando completa o seu resultado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.